Bom, o assunto do seminário é fotossíntese por simbiose em animais. O grupo é Ivan Santana, Luiz Afonso e Paulo Vitor Martins. A fotossíntese teve origem da interação entre cianobactérias com eucariontes unicelulares. É, Aqui no caso no artigo fala sobre as algas, e é um processo de fixação de carbono através de simbiose, que é uma relação ecológica, isso no caso dos animais. Tá? Esse processo ele é favorável principalmente no filo de porífera e quinidários, devido à sua morfologia e baixa complexidade estrutural, e a sua extensa área de superfície, porque eles possuem uma superfície maior, um pouco mais ampla, e não é tão complexa como dos outros filos existentes, como de algum crustáceo ou qualquer outro filo animal da natureza. A questão toda é se a fotossíntese animal ela acontece sim ou não. A princípio, ela não acontece porque devido à célula animal não possuir plastídio, né, como nas células vegetais, para que a fotossíntese ocorra. Mas, de uma forma mais ampla do caso, pode-se considerar que a partir de simbiose com algas e cianobactérias, esse processo ocorra sim, através da interação desses animais citados, desses grupos, desses dois filos, e de alguns moluscos também, por simbiose, né? E isso também depende muito do ambiente, se o ambiente é favorável para isso, porque qualquer perturbação no ambiente pode causar danos na membrana e na proteína, e até mesmo impedir que a simbiose, essa relação ecológica aconteça entre esses animais. E também tem alguns fatores limitantes, que é a luz, o hospedeiro, a necessidade do hospedeiro fazer isso ou não, e os riscos da reação. Tá? Geralmente ocorrem animais desses filos em água doce. No ambiente marinho é mais suscetível em esponjas marinhas, né, com cianobactérias, tenham essa interação. E os quinidários, eles têm uma vantagem devido ao plano corporal diploblasto, que é um plano mais simples, um plano corporal mais reto, né, digamos assim, e acaba que mais extenso, então ele consegue se invaginar melhor, ele tem uma fluidez corporal um pouco melhor. E é também encontrado em muito pouca escala, devido à sua estrutura muito sólida, muito rígida, em alguns moluscos, mas também em alguns moluscos é encontrado fazendo essa relação ecológica, essa interação, para que esse processo de fotossíntese ocorra nos animais. Falaria agora do segundo subtópico do artigo, que fala sobre um pouco mais sobre a relação do simbiótico em que eles vivem. E o autor começa com a liberação de carbono fixado fotossinteticamente ao animal hospedeiro, que essas algas elas obtêm o dióxido de carbono e a água para fazer a fotossíntese, e os produtos dessa fotossíntese são necessários para a vida celular animal. Então, nesse contexto, ele faz um pequeno resumo dessa relação simbiótica, e que o animal precisa de uma adaptação bioquímica para essa relação acontecer. A pesquisa do artigo então se volta para a identidade desses compostos, que são translocados das algas endossimbióticas para o tecido animal. Esses compostos são conhecidos como compostos móveis, e a liberação desses compostos vindos da fotossíntese através das células endossimbióticas nas algas são desencadeadas pela manipulação do pH no meio, mas principalmente induzida pela adição de amostras
de tecidos do próprio hospedeiro. E observou-se nessas células endossimbióticas incubadas nos tecidos que eles liberaram vários compostos de baixo peso molecular, como por exemplo glicerol, ácidos orgânicos, glicose e aminoácidos. Dos vários fatores que podem contribuir para essa variação de compostos móveis é a condição metabólica das células, o genótipo delas e a composição do tecido também é muito importante para essa variação. Uma abordagem que foi feita que mostra potencial para identificar vários compostos móveis é o perfil metabólico do próprio animal. Foi estudado que esse perfil metabólico tem como origem um tipo de painel de assinatura que o hospedeiro animal faz para o reconhecimento desses compostos móveis vindos da fotossíntese. E com isso, ele absorve esses compostos químicos, esses compostos vindos da fotossíntese, assim metabolizando eles para o seu próprio consumo. Acredita-se que é muito importante essa endorrelação entre eles, principalmente para o hospedeiro animal, porque evidências mostram que no contexto em que esses animais vivem, não há animais sem essas algas. E nesses lugares que eles vivem, são muito escassos nutrientes e fontes de energia. Então, as algas endossimbióticas fornecem a eles uma grande fonte de energia e nutrientes em lugares onde são escassos. Esses nutrientes e energia são escassas. Então, se mostrou, a princípio, que essa relação é muito valiosa para o animal. Eu vou abordar a terceira parte do artigo, a parte que trata da suscetibilidade das simbioses fotossintéticas ao estresse ambiental, ou seja, o quão suscetíveis estão essas relações no cenário atual de grandes perturbações ambientais. Então, a fotossíntese é diretamente influenciada pelas taxas de captura, de absorção de luminosidade. E quando essas taxas estão muito baixas, isso acaba levando a uma maior produção de espécies reativas de oxigênio. E o que essas espécies reativas de oxigênio acabam influenciando? Elas são prejudiciais tanto para a função proteica quanto para a integridade da membrana dos organismos simbiontes fotossintetizantes, assim como dos seus hospedeiros animais. Isso tudo leva a algumas respostas negativas, e uma das respostas negativas mais conhecidas é o branqueamento, que é literalmente a perda de cor. O branqueamento é gerado pela perda de pigmentos de algas, assim como eliminação de células de algumas algas simbiontes. O branqueamento pode ser gerado por uma série de fatores, mas um fator que tem essencial importância nesse processo é o aumento da temperatura dos oceanos, ou seja, a temperatura elevada desses ambientes. O branqueamento pode levar a uma redução do crescimento e reprodução dos organismos, assim como torná-los mais suscetíveis a doenças. Ou seja, pode gerar organismos menores, mais fracos e menos capazes de se reproduzir. Isso tudo pode acabar gerando um colapso no ambiente, no ecossistema. E devido às mudanças climáticas e consequente aumento da temperatura dos oceanos, estudos indicam que deve ocorrer um colapso até 2020 no Oceano Índico e que isso pode atingir proporções globais até o ano de 2050. Isso tudo pode ocorrer porque o branqueamento ocorre principalmente nos recifes de corais, que são a base da biodiversidade dos oceanos tropicais e subtropicais. Então a morte dos corais pode acabar levando à morte de uma série de outros organismos. Contudo, a simbiose de algas e alguns outros organismos, alguns outros animais, variam bastante quanto à suscetibilidade ao branqueamento. Tem organismos mais suscetíveis e menos suscetíveis. Infelizmente, os corais são muito suscetíveis ao branqueamento e isso é um risco para a nossa diversidade nos dias atuais. Agora vamos para a conclusão do artigo. A fotossíntese é estudada há vários anos, cerca de 40, 50 anos, mas a gente ainda tem muito o que aprender, o que entender desse processo, que é um processo bastante complexo, muito mais do que a gente imagina. Então, as simbioses fotossintéticas em animais têm uma grande desvantagem com relação aos outros tipos de simbiose, porque a gente não
tenha um conjunto de ferramentas que permitam a dissecação molecular, que a gente entenda a genética diretamente do que ocorre nas simbioses fotossintéticas. Mas alguns estudos recentes estão tentando avançar nesse campo de pesquisa. Então, daqui a alguns anos teremos mais respostas para o que hoje não entendemos. Foi isso, pessoal. Esperamos bastante que vocês tenham gostado e aproveitado o nosso vídeo e o nosso artigo. Muito obrigado.